Olá, meus queridos, minhas queridas, muito bem-vindos à aula de microbiologia. Bom, nesta videoaula de microbiologia, aqui no YouTube Edu para vocês, canal Rodrigo Eberhardt, Fisiologia, Anatomia Humana. Bom, galera, o que a gente vai ver hoje? Na microbiologia de hoje, o professor Rodrigo Eberhardt vai mostrar para vocês, que sou eu, como as enzimas podem ajudar na obtenção de energia. Então a gente viu na aula passada que o catabolismo é a quebra, a liberação de energia através da oxidação das moléculas, né? Na outra aula vimos que o anabolismo é a utilização dessa energia para a sintetização de moléculas ou macromoléculas, enfim. Esse é o papel então do ATP, acoplado às reações anabólicas e catabólicas. Bom, a gente viu também que as enzimas diminuem a energia de ativação, como vocês podem ver aqui. É ou não é, galera? E as enzimas também elas não mudam suas conformações quando elas quebram substratos, tá certo? Como aqui, que você pode ver aqui. Elas não mudam a sua conformação final. Então, elas podem ainda atuar de diversas maneiras diferentes, né, quebrando milhares e milhões de moléculas, tá, em sequência. Ela volta à sua conformação natural. Muito bem, vimos também que existem as coenzimas, que vão trabalhar em cooperação com as enzimas proteicas. Normalmente essas coenzimas são substâncias, íons, metálicos ou outros, tá? A gente viu também que a temperatura existe para cada enzima, cada proteína que acelera reações, existe uma temperatura ideal. A partir dessa temperatura ideal ocorre um decréscimo da sua atividade natural. No pH a mesma coisa, existe o pH ideal e os pHs extremos para essa enzima, que podem desnaturar esse tipo de proteína. E quando aumenta a concentração do substrato, também ocorre um aumento da atividade metabólica, a atividade enzimática. Vimos a desnaturação, modificação da estrutura dessas proteínas, e agora a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é a formação de energia. Vamos lá, esse é o assunto de hoje. Então a gente revisou, então vamos lá. Visão geral da respiração e da fermentação. Pessoal, basicamente, para retirar energia dos alimentos, vamos especificar aqui principalmente os carboidratos. O que os seres vivos têm como estratégia? Quebrar essas substâncias, quebrando as ligações de carbono entre elas, liberando grande quantidade de energia. Então essa é a grande utilidade na natureza da molécula chamada ATP, que é adenosina trifosfato. Então, na respiração envolvendo oxigênio, há uma grande formação de ATPs, 38. Então, há uma maior produção de ATPs quando a gente fala em respiração aeróbia, em torno de 38 moléculas de ATP. Tá legal? Isso que você deve lembrar, 38 moléculas de ATP, e na fermentação, via de regra, quem vai estudar para o Enem principalmente, 2 moléculas só de ATP. Tá legal? Isso é importante você lembrar. Então a produção aeróbia, em presença de oxigênio, é muito maior do que a respiração aeróbia, que é a fermentação. Fermentação, ela é menos eficiente. Então a sua eficiência, ela é menor, beleza? Isso que você tem que gravar, sua eficiência é menor, logo ela tem então uma dificuldade, tá, de quebrar essas moléculas de forma mais adequada, vamos dizer assim. Bom, então tudo isso que a gente viu agora, você deve estar pensando o seguinte: professor, mas o que é realmente a respiração? Bom, a respiração é uma forma que os seres vivos encontraram de utilizar o oxigênio para quebrar moléculas, para gerar energia para suas atividades vitais e também para a construção do próprio corpo, então chamado anabolismo, né? O
catabolismo é a quebra e o anabolismo é a síntese. Então, o que você tem que lembrar, como regra, é que existem 3 etapas. A glicólise é a primeira, quebra da glicose, gerando ATP. Também o ciclo de Krebs, que é uma série de reações químicas que envolvem a produção de ATP, liberação de CO2, tá? E também a redução dos carreadores de elétrons. O que é isso? Os carreadores, os transportadores de elétrons vão receber hidrogênio através da quebra da glicose, tá? Que veio anteriormente. Então, o ácido pirúvico, formado aqui na quebra da glicose, ele é utilizado aqui com o acetilcoenzima A para a produção de uma série de quebras e liberações de ATP e de CO2. 2 ATPs e 2 CO2 formados. Já nos seres vivos, nos fungos, nas bactérias e nos músculos que fazem fermentação, nós temos uma grande diferença. Qual é a grande diferença? Que os produtos finais são menores, podem ser o álcool, então fermentação alcoólica, liberando então a cerveja, os produtos alcoólicos, e a fermentação lática, que vai envolver a produção de ácido lático, de lactato, tá certo? Então, a produção de laticínios, produtos lácteos, tá certo? Outra coisa importante, pães e bolos estão ligados à fermentação alcoólica. Isso vale muito você lembrar. E a terceira etapa do sistema aeróbio é a cadeia respiratória, que tem alta eficiência. Então, a produção de mais ou menos 30 ATPs, de 28 a 30 ATPs, tá? Na respiração, então, o aceptor final de elétrons é uma molécula produzida fora da célula. Então, a gente tem que lembrar sempre que a lógica da vida é quebrar, a digestão ajuda a quebrar os alimentos e a respiração quebra ainda mais, gerando energia. Energia é maior na respiração aeróbia, presença de oxigênio, e na fermentação, na ausência de oxigênio, a fermentação vai liberar então no máximo 2 ATPs. Tudo bem? Então, para produzir energia a partir da glicose, os micro-organismos utilizam 2 processos gerais: a respiração em presença de oxigênio e a ausência de oxigênio, que é chamada respiração anaeróbia ou fermentação. Em ambos, normalmente, se inicia então a glicólise, porém seguem vias distintas, dependendo da disponibilidade de oxigênio. Com o oxigênio, a via é glicólise, ciclo de Krebs, formação de ATP e CO2, e depois a cadeia respiratória dentro das mitocôndrias. Uma versão menor desta figura geral será incluída em uma das figuras do capítulo. Então, é bom saber que essa figura aqui a gente pode resumir ainda mais. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui é a visão geral que você deve ter no seu caderno, copiar. A glicólise começa então com enzimas especiais que vão ajudar na quebra da glicose. Aqui nós não estamos entrando em detalhes. Ocorre então a transformação do NAD, que é o nicotiadenosina difosfato, que ela vai carregar então hidrogênios da quebra da glicose. Vocês lembram que a glicose é C6H12O6. O ADP ele vai receber fósforo e ele vai então, através da energia da quebra da glicose, vai gerar 2 ATPs e 2 moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, o derivado, piruvato, ele também ajuda ele vai captar esse hidrogênio novamente e vai formar alguns produtos. Vamos lá. Então, na fermentação, que existe a fermentação alcoólica, a fermentação lática, acética e outras, tá? Então, produtos finais, streptococcus, lactobacillus e bacilos vão liberar ácido lático. O Saccharomyces, que é um fungo, uma levedura, o fermento, né? Vai liberar etanol e CO2, tá? O Propionibacterium vai liberar ácido propiônico, por isso o nome, ácido acético e CO2 e H2. O Clostridium, que tem o Clostridium tetani, o Clostridium botulinum,
vão liberar ácido butírico, butanol, acetona e álcool isopropílico, e CO2. E Escherichia coli e o Salmonella vão liberar etanol, ácido lático, ácido succínico, ácido acético, CO2 e H2. E o Enterobacter, ou Enterobacter, etanol, ácido lático, ácido fórmico, butanodiol, acetoína, CO2 e H2. Então, aqui o diagrama mostra as diferentes vias dos produtos finais da fermentação. Então, vale a pena a gente dar uma revisão sobre isso. Estamos falando de micro-organismos, tá legal? Bom, falando ainda de micro-organismos, tipos de fermentação, galera. Isso aqui é super importante para quem está prestando exames na universidade ou mesmo fazendo o Enem, tá? Ou as matérias do ensino médio. Então vamos lá, glicólise é quebrada, é liberado o ácido pirúvico, que tem 3 carbonos, a glicose tem 6, então é quebrada a metade, quebrou, liberou 2 ATPs, aí há uma redistribuição desses hidrogênios, são utilizados, para a formação de ácido lático, 2 ácidos láticos na fermentação lática do ácido lático, e na fermentação alcoólica, o acetaldeído se transforma em etanol, fermentação alcoólica, beleza? São os tipos de fermentação. Isso também é super importante que você lembre, não pode esquecer, tá bom? Basicamente é isso. A gente vai ver aqui que no laboratório dá para a gente detectar testes de fermentação, tubo de fermentação não inoculado, contendo o carboidrato manitol, aqui no A. B, Staphylococcus epidermidis, cresceu utilizando a proteína do meio, que é o manitol, mas não o carboidrato, tá? Que no caso, uma proteína do meio e não o manitol, na verdade, né? O manitol é um carboidrato. Este organismo, então, é descrito como manitol menos. Olha só que legal. Estamos falando de microbiologia, né? Staphylococcus aureus produziu ácido, aqui no C, mas não gás, tá vendo? Que você não está vendo bolinhas. Essa espécie é manitol mais. Escherichia coli, que é uma bactéria presente nas fezes, muito importante para a detecção de doenças, também é manitol mais, produzindo ácido e gás a partir do manitol. O gás é captado no tubo invertido de Durham, beleza? Quem quiser se aprofundar, entre no seu livro de microbiologia. Aqui eu estou usando Tortora, Gerard Tortora. Microbiologia, 12ª edição. Recomendo a todos que comprem esse livro ou mesmo adquiram ele em empréstimos de biblioteca, etc. A utilização do H, peptona ferro, para detectar a produção de ácido sulfídrico, né? Então a produção no tubo precipita com o ferro do meio para formar um sulfeto de ferroso. E é isso, galera. Bom, existem outras vias que a gente pode estudar depois. Na próxima aula a gente vai ver então os outros detalhes. Então o que você tem que gravar nessa aula? Que a respiração aeróbia produz 38 ATPs, isso serve para o Enem. Na universidade você vai ver outros valores. Na fermentação, 2 ATPs, então baixa eficiência. Fermentação alcoólica, fermentação lática. Tem a asséptica. A asséptica está ligado à entrada de oxigênio em produtos alcoólicos. Então o álcool que já tem um OH vai receber mais um OH e vai formar um ácido carboxílico ou um ácido acético, dependendo. E aí vai. Você tem várias vias de acesso, tá bom? Então basicamente é isso. A gente viu que para isso acontecer existe a necessidade de enzimas quebrarem substâncias químicas. Tá legal? Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e dá um curtir lá no final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!